TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e toda a região. E esse programa tem o intuito, primeiro, de levar a toda a classe dos professores de Mogi e região alguma coisa muito interessante que vai auxiliar você no seu dia a dia. Se tiver alguma pergunta para fazer, entre em contato conosco aqui no Simpro, na rua Carmela Dutra 147, ou então pelo telefone 11 4799 7066, ou então mande um e-mail. E a nossa convidada de hoje é a professora Cláudia Helena Silva, que eu já houvera entrevistado em outras ocasiões, uma simpatia. A gente vai falar de tudo que ela faz sobre isso. Gestão do tempo, interessante isso. Explica isso, esmiuça isso pra gente. Todo mundo se acha sem tempo, né? Todo mundo fala, nossa, não tenho tempo. Todo mundo quer ter 48 horas, todo mundo quer comprar tempo. Se tivesse tempo para vender nas prateleiras, as prateleiras ficariam vazias o tempo todo, porque todo mundo acredita que não tem tempo. Bom, a má notícia que eu tenho para dar é, o dia só tem 24 horas mesmo. Então, você tem que gerenciar esse tempo que você tem da melhor forma que você puder. Não dá para comprar mais tempo do que isso, mas dá para produzir melhor gerenciando. E o que é gerenciar o tempo? É você gerir as tarefas cotidianas que você tem que fazer de uma maneira que ela seja rentável, que ela seja adequada, que você consiga realizar as suas tarefas, né? É gerir esse bem tão precioso que é o tempo, porque dinheiro, eu sempre digo, a gente até ganha outro, mas tempo passou, não volta mais. Disse que tempo é dinheiro. Então essa sua gestão do tempo, ela aborda ou tangencia também a gestão do dinheiro? A gente fala assim do dinheiro por conta da questão produtividade. Quando você gerencia melhor o seu tempo, você consegue produzir mais, você consegue produzir melhor e essa produtividade pode gerar sim, pode gerar valores, pode gerar dinheiro para você. Então precisa gerenciar o tempo de forma adequada para que você consiga produzir mais coisas. Às vezes fala, nossa, mas eu queria fazer isso e aquilo. Só que se você não gerencia isso de forma adequada, você pode perder mesmo dinheiro, oportunidades, né? Oportunidades que lhe trariam valores, trariam dinheiro. Sim, tá ligado. Essa gestão do tempo, você consegue conciliar duas coisas concomitantes que a pessoa queira fazer, que ela diz não ter tempo? Você ensina a pessoa a conciliar essas duas? Olha, qual é a questão dessa multitarefa, né? Todo mundo quer ser multitarefa. As mulheres, de uma forma geral, até dizem isso. Eu até concordo um pouquinho, tem que puxar a sardinha pro feminino, pro gênero, né? Que nós podemos sim fazer várias coisas. Mas isso não é verdade. Os estudos demonstram o seguinte, quando você se propõe a fazer várias coisas ao mesmo tempo, você automaticamente focaliza e desfocaliza, se é que eu posso usar esse termo, daquele assunto. Então você está lá olhando seus e-mails e ao mesmo tempo está tentando, elaborar a sua aula. Então, algum momento você está focada no e-mail, algum momento você está focada em elaborar a sua aula. Você não está focada nas duas coisas ao mesmo tempo. Então você tem perda de qualidade aí. Então essa questão de ser tarefas concomitantes, isso não é uma realidade. A realidade é que se você se planeja de forma adequada e foca naquilo que você tem que fazer primeiro, você vai ter resultados mais rápidos com maior qualidade e aí você pode fazer várias coisas durante o dia, mas não concomitantemente. Isso haverá, não há como. Há uma perda de qualidade ali. Se não é a qualidade da própria produção, a qualidade da sua vida, né? Do seu processo de vida. Porque para você produzir bem, é necessário que você use recursos. E esses recursos, eles envolvem energia, envolvem conhecimento, envolvem o próprio tempo. E aí você vai perdendo, em um momento ou outro, algum desses processos. Alguma coisa vai passar em branco. Você não viu totalmente, você não prestou atenção, não vivenciou aquilo na intensidade que poderia. Né? E aí é uma questão de escolha. Como é que essa gestão do tempo se aplica na docência? Na docência, qual é a questão? Aí eu preciso falar um pouquinho de dentro de sala, fora de sala, né? Porque há questões diferentes aqui. O professor, ele precisa entender a questão, estar dentro de sala e estar fora de sala. Quando ele está fora de sala, se preparando para a aula, ele precisa fazer um planejamento, né? Ele precisa ter em mente qual o objetivo dessa aula, o que ele pretende ensinar para aquele aluno, como ele pretende fazer isso para que ele consiga fazer tudo na aula conforme planejado. Quem aqui nunca, né, que professor que nunca foi dar aula com a matéria
mais ou menos sabida porque não se planejou de forma adequada, ou planejou todo um processo, todo um projeto dentro de sala e só conseguiu colocar metade do projeto em pauta. Por quê? Porque não planejou. Quanto tempo leva a sua explicação? Quais são as perguntas que o aluno pode fazer? Qual o grau de interatividade que vai existir? Quanto tempo ele demora para ler um texto, né? Para responder um case? Então tudo isso precisa estar ali adequado e precisa ir sendo gerenciado. Olha, vocês têm 15 minutos para ler o texto, então os alunos também já têm que saber que eles têm 15 minutos para ler o texto. Se você deixa aquilo solto dentro de sala, não tem gerenciamento do seu tempo e do tempo do aluno, também isso é complicado, né? Você acaba não conseguindo transmitir todo o conhecimento da matéria que você precisa. Então o professor ele precisa, em primeiro lugar, fora de sala, elaborar um planejamento. Como vai ser essa aula? O que eu pretendo dar? Qual o objetivo dessa aula? No final, eu quero que resultado dentro desse processo de interação com o aluno? Como que isso vai se processar? Senão, acaba acontecendo de você não conseguir chegar ao seu objetivo final. Nem você e nem o aluno, porque ele também não saiu aprendendo aquilo que ele poderia ou que ele gostaria, né? E aí fica difícil de você coordenar. Fora isso, o professor também tem que pensar assim, existem outras atividades do professor. A gente tem, não sei se alguém já ouviu essa piada, eu imagino que muitos, né? Olha, professor, você trabalha ou só dá aula? Né? Só dar aula é muito trabalho, você não vai até lá e simplesmente dar aula sem outras questões envolvidas. Você tem que elaborar a aula antes, você tem que estudar o conteúdo, você tem que separar textos, vídeos, exercícios que você vai aplicar naquela hora. Então, antes dessa aula, também existe um processo de planejamento. E é necessário que o professor se atente a isso, ao planejar e ao se organizar para que isso aconteça. Então, para o professor, também existe a questão de produtividade, também existe a questão do quanto ele pode render, e a turma pode render a partir de um processo de planejamento de gestão do tempo fora e dentro de sala de aula. Vamos abrir um espaço comercial, a gente volta já já. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E a TV Simpro hoje tem a grata presença da professora Cláudia Helena Silva, falando de gestão de tempo. Daqui a pouco a gente vai falar também de empreendedorismo. Mas antes da gente chegar em empreendedorismo, objetivo de vida, objetivo de aula. Qual a tangencialidade disso? Não existe esse ser separado, né? Eu sempre ouvi dizer, olha, quando você entrar dentro da sala de aula, deixe os seus problemas para fora. Quando você for para sua casa, deixe os problemas do aluno lá na faculdade, na universidade, na sala de aula. Eu não conheço esse ser humano, honestamente falando, eu não sei quem disse isso. Eu desconheço que isso funcione. O que eu vejo funcionar, o que funciona para mim, inclusive. Você entender que você é um ser único, sistêmico, né, com todas as áreas da sua vida. A questão é, quando eu estou dentro de sala de aula, claro que eu penso nas minhas tarefas fora da sala de aula. Claro que eu penso no meu filho, claro que eu penso numa tarefa que eu não fiz, numa conta que eu não paguei. E quando eu estou na minha casa, claro que eu também penso, puxa, preciso mandar um arquivo para meus alunos, preciso elaborar uma aula melhor, preciso procurar um texto. Tudo isso, para mim, faz todo sentido, né?
Então você tem que primeiro compreender, ter esse autoconhecimento. Você vai transitar o tempo todo para lá e para cá. Então o que você tem que pensar? Puxa, eu sou professor e tenho a parte que eu tenho que elaborar as minhas questões, mas eu também tenho vida pessoal, eu também tenho vida social. Então, esse planejamento, essa organização relativamente à sua aula, ela tem que ser coordenada a partir do princípio de que você tem outras coisas para fazer. Então, use de organização, de disciplina, de prática, né? Uma aula, você pode aproveitar o material de uma aula em outra aula, não precisa nem pensar duas vezes, né? Tem que usar o material de uma aula em outra aula, fazer pequenas adaptações, o mesmo texto com outro foco. Então você tem que otimizar os recursos que você tem, as coisas que você tem, para que esse rendimento de vida pessoal e vida profissional, essa questão de aula, você consiga gerenciar e coordenar. O que eu vejo, professores que o tempo todo são professores, o tempo todo eles estão preocupados com corrigir, fazer, quantas aulas ele tem, várias turmas, e ele aí acaba não tendo uma vida social, uma vida pessoal satisfatória. Sempre está reclamando, sempre está sofrendo. Então, falta de gerenciamento de tempo. Gerencie seu tempo melhor. Tenha horário para você fazer as coisas que você precisa fazer. Entenda que as outras áreas da sua vida também merecem carinho, apoio. Eu tenho que ganhar dinheiro. Gente, todo mundo tem que ganhar dinheiro. E quem sou eu para negar? Então, mas pode ganhar dinheiro com prazer. Olha, concatene isso, gerencie isso de uma forma mais agradável, busque ferramentas. Existem N ferramentas de gestão do tempo que você pode utilizar em sala de aula. Existem outras formas de ação que você pode fazer para que isso renda melhor e que você tenha a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua aula bem dada e você ainda seja feliz, né? Enquanto a indisciplina, ela consegue interferir na gestão do tempo da aula e também na exposição de forma geral, no planejamento da aula. Sim, é importante para o professor que ele conheça a turma, né? Qual é a grande tônica aqui? Somos seres humanos diferentes, né? Para uma turma você pode puxar, você pode, lançar desafios que eles vão aceitar os desafios e vão junto com você. Para outras turmas isso não é verdade. Para outras turmas simplesmente é necessário que você venha em outro ritmo. Então é importante você fazer esse mapeamento de ser humano. São seres humanos do outro lado, né? São alunos que necessitam desse seu olhar de professor, a profissão que você escolheu. Então tem que olhar para aquela turma entendendo, é muito disciplinada, está acontecendo o quê? Talvez ali seja o caso de mais atividade e menos teoria. Simples assim, então entenda, olha, mas eu gosto tanto de explicar, ok, mas talvez eles entendam rapidamente se você explicar ali de uma forma sucinta, mas eles compreendam melhor se você utilizar ferramentas de autoaprendizado, ferramentas de pesquisa, atividades dadas em sala, cases, discussões, né? Às vezes a turma necessita desse processo. Então, a turma é disciplinada? Por que ela é disciplinada? Né? Não há nada para você fazer de verdade? Eu, particularmente, não consigo acreditar nisso. Eu acredito, sim, que existem turmas que precisem de outros métodos. E aí é função do professor também buscar outros métodos para que ele consiga aproveitar a turma e render o máximo possível. Mas eu não estou conseguindo. Então, compreenda a você mesmo. Você não consegue gerenciar essa turma da forma adequada. Faça o melhor com o tempo que você tem. Como você pode ser feliz ainda assim, porque o importante, gente, nisso tudo, é você estar dando aula com um processo que seja minimamente divertido, minimamente agradável, né? Não pode ir lá para sofrer. Às vezes eu estou conversando com alguns colegas de profissão que eu vejo que é puro sofrimento. Meu Deus, a turma, o aluno falou isso, a turma disse isso, então você está sofrendo. Então, gerencie isso aí melhor, se conheça melhor, gerencie sempre que você vai conseguir. Vai se divertir um pouco mais, que aí talvez resolva alguns dos seus problemas. Gostaria que você explicasse para a gente os desperdiçadores de tempo e também essa técnica EDT. Bom, o que é desperdiçador do tempo? É aquilo que você faz e que desperdiça seu tempo literalmente. Então, vamos lá. Para cada turma você elabora uma aula. Não importa, a matéria pode ser até parecida, a matéria pode ser a mesma, a matéria pode ser paralela, mas você para tudo e aí elabora para cada turma uma aula diferente, um processo diferente. Não dá mesmo para aproveitar algum material que você já tem, uma experiência que você já tenha, para você conseguir fazer isso, você dá atividades
dissertativas longas que você tem que passar o final de semana inteira corrigindo. É realmente necessário? O aproveitamento do aluno ele está sendo ali total? Você não tem outras formas de fazer isso mais curto, mais simples, mais tranquilo? Então, você desperdiçou tempo a ensinar o aluno? Não é isso que eu estou dizendo. Ensinar o aluno é sempre um processo que tem que ser pensado. Mas você realmente precisa fazer as coisas nessa profundidade. É para ele ou é para você? Porque algumas coisas que nós fazemos não são para o aluno. Algumas coisas que nós fazemos são para nós, para o nosso ego, para a nossa questão pessoal. Então, observe se não é uma questão de perfeccionismo seu e não uma questão de que o aluno precise mesmo ser ensinado daquela forma. Existe tanta tecnologia hoje que você pode com certeza ter outros métodos que ajudem muito melhor. Então, quando você desperdiça tempo? Quando você não sabe dizer não. Quando você não consegue, o seu perfeccionismo é tanto que você quer tudo tão perfeito, tão bonitinho, que você não consegue entender que existem formas mais simples e que vão dar bons resultados. É quando você procrastina, quando você enrola, quando você tem preguiça, quando você não planeja, tudo isso desperdiça o seu tempo. Então, o que é importante você ver e o que o método ajuda você? Bom, é tão importante saber o que você tem que fazer quanto o que você não vai mais precisar fazer, né? Então, às vezes, você fica tão preocupado, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E o que você não precisa mais fazer? O que você não quer mais fazer? Então, comece a eliminar. Elimine. O que eu não quero mais fazer? Olha, eu não quero mais corrigir trabalhos longuíssimos no final de semana. De que forma eu posso fazer isso de uma forma mais rápida? Uma sugestão. Aplique. Elabore, planeje a sua aula de forma que você dê o exercício em sala e corrija em sala mesmo. Ali, já pergunta para o aluno, ele já responde para você e você já tem ali essa conclusão com a turma inteira. Você não vai precisar levar nada para sua casa para corrigir, não é? Ou, ao invés de dar 5 questões dissertativas, comece a fazer pequenos quiz, perguntas objetivas, com gabarito, que você consiga verificar se o aluno entendeu ou não entendeu. É uma questão de formulação. Corrigiu rapidamente e, aliás, se for o caso, não precisa nem você corrigir, peça ali para ajuda para o próprio grupo, corrige, já tem o resultado ali. Olha, eliminou aquilo que você não quer mais fazer. Eu não quero ler trabalhos no final de semana, eu não quero corrigir exercícios no final de semana. Mude essa metodologia. Eu não consigo eliminar tudo. Ok, então o que você pode fazer? Você pode diminuir a quantidade de atividades. Eu dava 6 atividades durante o semestre. Será que com 3 você não resolve? Diminua, otimize isso. E aí você pode ter aí um tempo de relaxamento, um tempo aí de vida mais gostoso. Não deu. Olha, consigo diminuir pouca coisa, 6 para 4, então 6 para 4 já é muita coisa, São menos atividades para você corrigir. E no final, olha, eliminei tal, ainda diminui mais alguma coisa e ainda ficou faltando algum pedacinho, terceiriza. Será que realmente o quiz que você aplicou na sala não pode ser corrigido por uma outra pessoa? As faltas não podem ser aí lançadas na caderneta por uma outra pessoa que possa fazer bem feito? Terceirize isso para alguém. Logicamente que se você vai terceirizar, essa outra pessoa precisa ganhar alguma coisa, Sim. Não é para você sobrecarregar o outro, não. Mas contrate alguém, pague para alguém e terceirize. Aquilo que você não quer fazer, não dá conta de fazer, está prejudicando. Gerencie esse tempo melhor. Terceirize algumas coisas para outras pessoas fazerem para você. Lógico que você vai supervisionar, mas olha como é diferente supervisionar e fazer. Não é? Quanto tempo sobra quando você só está supervisionando e não fazendo? O quanto você quer ser operacional? Eu sei que agora não é hora de empreendedorismo, mas é o que acontece muito com o empreendedor. O empreendedor ele quer ser o operacional. Olha que loucura, você é o gestor da sua empresa, você é a cabeça pensante, você tem que ser o estratégico da sua empresa, ter as ideias que vão revolucionar a sua empresa, mas você é a pessoa que faz. É você que faz o bolo. Então, mas em que momento você pensa no crescimento da empresa se está ocupado em fazer o bolo? Então, a mesma coisa do professor. O quanto você pode pensar em aulas melhores, com novas tecnologias, buscar novos cursos, buscar aperfeiçoamento, se você tem que corrigir todas as provas, todos os quiz, todas as atividades que você aplicou dentro da sala. É realmente necessário? Então, o método é exatamente isso. Elimine, diminui, terceirize, EDT.
pode ser que ela funcione para você. Para mim, é perfeita. Eu tenho certeza que você deva ter uma série de perguntas a fazer à professora Cláudia Helena. Entre em contato conosco aqui no Simpro, pelo telefone 11 4799 7066 ou então 4799 1106. Então dê um pulo aqui. Então mande um e-mail, melhor ainda. Mande um e-mail para cá. simpromogi@uol.com.br, que a professora Cláudia Helena vai responder todas as tuas perguntas. A gente volta já já. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região. E nós estamos aqui com a professora Cláudia Helena Silva, falando sobre gestão de tempo, empreendedorismo, etc, etc. Se você tiver mais algumas dúvidas, pode procurar a Cláudia Helena no Up Minds. O que é o Up Minds? Up Minds é uma empresa de desenvolvimento de pessoas, né? Nós lá temos cursos, treinamentos, consultoria, direcionada tanto às pessoas quanto às empresas também, né? Nós também falamos de empreendedorismo, gestão empresarial, planejamento, marketing, vendas. Nós temos cursos e treinamentos para todas essas áreas. O curso de vendas é interessante. E vendas é o departamento mais importante da empresa que gera oxigênio. É verdade. É verdade. Se fazem esse treinamento. Fazemos esse treinamento de vendas também. Se um empreendedor montar uma fábrica de velas, quais as dicas que você daria? Hoje está todo mundo rezando. Não é? É verdade. Então, que vá acender vela. Aproveite a oportunidade, porque se está todo mundo rezando e velas são necessárias, é um excelente momento para você investir o seu financeiro em velas. Velas para quê? Para as pessoas que oram, para as pessoas que precisam de ajuda, para decoração, para todos os ramos necessários e possíveis, né? Cláudia Helena, qual a importância de dizer não? Olha, é fundamental. Eu digo para você que em gestão do tempo tem duas coisas que a gente precisa pensar em primeiro lugar. Primeiro, ser organizado e disciplinado. Sem organização e disciplina, a gestão do tempo ela está fadada a não funcionar muito bem. E aprender a dizer não também é um fator importante. Por quê? Muitas vezes você não faz o que você quer e nem o que precisa ser feito. Você faz aquilo que as pessoas pedem para você porque você não tem condições, você não tem coragem, você fica pensando no que a outra pessoa vai pensar e você acaba dizendo sim para muitas coisas que você poderia dizer não. A minha principal frase relativamente é isso. Você tem que compreender que quando você diz sim para o outro, automaticamente você está dizendo não para você. Você não verificou se era realmente, se dava tempo, se era o que você queria fazer. Você fica tão preocupado em não chatear o outro, não magoar o outro, que você vai dizendo sim. Ah, você pode pegar mais uma aula? Posso. Você pode dar mais uma matéria? Sim. Você pode orientar mais um TCC? Sim. Então, mas às vezes você não pode mais. Na sua grade não cabe mais aquilo. Então não há tempo para tudo. Para agradar todo mundo, né? E ainda conseguir ter uma vida saudável. Então você precisa compreender isso. Quando você diz sim para o outro, está dizendo não para você. Nesse contexto, você prefere dizer sim para quem? Para si próprio. Não é? Então diga sim para você. Dá tempo? Bom. Posso fazer? Ótimo. Não dá? Não dá. Fim. Ai, mas a pessoa vai ficar chateada. É compreensível, né? Se ela ficar muito, muito chateada com você e você perder essa amizade, compreenda qual era o valor dessa amizade, inclusive. Não é? Era tão amigo assim, era tão querido assim, um simples não já acabou com essa amizade, então que nível de amizade era esse, né? Então, cuidado com o professor, com o aluno, com o coordenador, com direção. Faça o que você tem que fazer, óbvio, você tem as suas obrigações a cumprir, mas compreenda, por uma questão de empreendedorismo pessoal, inclusive, que você precisa ter uma vida saudável, que você precisa gerir esse tempo de uma forma que também lhe agrade. Dizer não, aprender a dizer não é fundamental.
E o curso de gestão do tempo, ele permite isso, né? A gestão do tempo permite isso, que você comece a dizer não para algumas coisas que hoje você diz sim. Né? Cuidado com isso. Como é que faria para entrar em contato com você, Cláudia, na UpMinds? Olha, vocês podem entrar em contato pelo site www.upminds.com.br ou podem ligar, né, para UpMinds no 98380-4605. É o WhatsApp também? É o WhatsApp também. E aí nós responderemos todas as suas questões, tiraremos suas dúvidas e mostraremos para você o potencial, o quanto a UpMinds pode ajudar você. Né? A UpMinds tem muitas ferramentas, muitos cursos, muitos treinamentos que ajudam você a resolver as suas questões. Eu tenho um pedido a fazer a você. Pode fazer à vontade. Eu gostaria demais que você volte aqui na TV Simpro para a gente falar não de gestão de tempo agora, mas de empreendedorismo. Está aceito o convite, tranquilamente. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Semana que vem tem mais.